Então, por isso que fomos justificados pela fé, porque é pela fé que estamos aqui agora falando, é pela fé que você está me ouvindo, é pela fé que estamos lendo essa palavra, é tudo pela fé, gente. Porque a fé, né, a fé é a certeza daquilo que a gente não viu, né, das coisas que a gente não espera. Eu não vi Jesus, eu não sei quem é Jesus, mas pela fé eu creio que ele existiu, que ele existe, que ele tocou no meu coração e eu senti esse toque poderosamente, por isso que nós vivemos por fé hoje. E eu não quero explicar muito essa situação, porque existem tantas coisas que a gente passa diuturnamente que explicar o que é o processo da fé em nossas vidas é muito complicado. A gente vive, a gente acredita contra o inacreditável, a gente acredita contra aquilo que não pode ser mais acreditado, a gente acredita contra prognósticos completamente desfavoráveis a nós. Como diz o texto, né? Creu Abraão contra aquilo que não poderia ser crido. Ele creu. Mas ele sabia, humanamente falando, ele sabia que aquilo que supostamente ele achava que não tinha jeito, ia ter jeito a partir da fé. Ou seja, tem coisas que a gente ouve de Deus, que Deus fala conosco, que a Bíblia fala, mas a gente está passando uma situação tão horrível e tão ao contrário que simplesmente a gente não acredita. Então, a fé é isso, é você acreditar contra aquilo que a gente não pode sequer acreditar. E o que Abraão creu? Ele creu simplesmente que, em idade avançada, ele seria pai, não somente pai de um filho, mas pai de uma grande nação. É isso que nos faz ser justificados. Porque agora, nessa vida que vivemos, o que faz, gente? O que faz alguém que viveu no pecado, que praticou coisas terríveis, ser tocado pelo Espírito de Deus e ser modificado? Isso é milagre, é fé. Aquele mesmo que escreve essa carta aqui, o apóstolo Paulo, ele é testemunha viva disso. Era um cara, um erudito que esperava o Messias, mas não esperava o Messias que os judeus, ou que aquele Messias, aquele Jesus que tinha vindo. E por isso esse Paulo tinha carta branca para perseguir cristãos, e ele era implacável, embora ele quisesse conhecer Jesus. Se a gente fosse aprofundar um pouquinho na história de Saulo de Tarso, ele queria conhecer Jesus, mas ele não queria conhecer aquele Jesus que foi pregado na cruz do Calvário, ele queria conhecer um outro Jesus. Até que esse outro Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Então, a partir daquele momento, ele passa a crer pela fé e ele é justificado. E ele, então, escreve sobre isso. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós sofremos o processo da justificação pela fé, por que temos paz com Deus? Porque aquelas coisas que outrora nos acusavam diuturnamente, agora não fazem mais parte das nossas vidas. Agora não nos trazem mais acusações. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o seu espírito. Então, dá para a gente entender por que é tão importante ser justificado pela fé. Porque quem é justificado pela fé não está mais debaixo desta lei que condena e que leva para o inferno. Quem é justificado pela fé está agora diante da lei do Senhor. Está agora não diante de uma lei comum, mas está diante da graça. E da graça que nos leva para a salvação. Porque a graça, então, faz-nos voltar para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Ele nos recebe pela graça. É por graça que estamos falando aqui. É por graça que você está me ouvindo. É por graça que eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo nessa noite. Alguém pode glorificar Deus por isso?